propósito. E o que é propósito? Quem sabe o que é propósito? Muitos falam em propósito, mas o que é propósito? Propósito, eu vou dizer para você o que é propósito, para você entender o significado da palavra propósito. Sabe alguém que quando vai fazer alguma coisa que as pessoas ficam assim meio que, por que ele fez isso? Ele disse, ele fez de propósito. De propósito? Para chamar a atenção. Então ele fez de propósito. Mas não é desse propósito que eu estou falando. Eu estou falando de um propósito de que você vai focar para que as coisas aconteçam na sua vida. Talvez você esteja com a vida amarrada ou atrasada até hoje, ou sei lá até quando vai, porque você não tem um propósito. É isso. Então, se você tiver um propósito, você vai alcançar todos os seus objetivos por causa do propósito. Deus não colocou ninguém aqui nessa terra sem um propósito. Cada pessoa que Deus enviou para a terra aqui foi por um propósito. Você entende isso ou não? Sim. Mas quantas pessoas enterraram os seus projetos porque não tiveram um propósito, ou na verdade tinha o propósito, mas não focaram no propósito e viveram uma vida por viver. Entende isso? Então, queridos, eu estava meditando sobre esta mensagem e me veio na minha mente aquela música do Roberto Carlos, Vivendo por Viver. Uma música que não é boa, uma música, né? Melancólica, como é que chama? Melancólica, né? Que diz, Vivendo por Viver. Depois você bota lá e eu observei a letra dessa música. Você está vivendo por viver? Ou você está vivendo por um propósito? Uma música de Vivendo por Viver. Uma música triste, uma música que fala de solidão, uma música que fala de amor. E ele fala sobre isso. Estou vivendo por viver. Uma letra muito bonita, mas faz sentido quando ele diz que está vivendo por viver. E quantos de nós estamos vivendo por viver? Sem entender qual o seu propósito aqui nessa terra? Então, estão vivendo por viver. Nasce, cresce, vive, morre e não cumpre o seu propósito. Viveu por viver. Isso não é bom? Não viva por viver, mas viva por um motivo, viva por uma razão, viva por um propósito, que foi para isso que você veio a este mundo, para cumprir o seu propósito. Então, queridos, vamos lá. Eu escrevi algumas coisas aqui para a gente não sair daqui de dentro, né? E para a gente cumprir o nosso propósito, a gente tem que ter uma busca por isso. Então eu posso dizer, a busca pelo propósito. Se você não tiver uma busca por isso, você não vai alcançar o objetivo. Tudo tem que ter um esforço. E você só vai alcançar o propósito quando você começar a buscar por esse propósito. Qual o propósito para a sua vida? Você já parou para pensar? O que você pensa sobre você mesmo daqui a 10 anos? Vou botar menos, daqui a 5 anos. Qual o foco? Qual o propósito? Ah, pastor, não sei. Sei lá. Só Deus sabe. Amanhã eu não sei nem se vou estar vivo. Não é assim que você deve pensar. Não é assim que você deve pensar. Você deve pensar que você precisa
alcançar algo na sua vida, alcançar objetivo na sua vida. Mas para você alcançar os seus objetivos, você tem que se esforçar para isso. Hoje é domingo, a igreja não só tem esse tanto de gente. Mas olha aí, isso dá a entender que nem todos estão focados, que nem todos estão no propósito de vida espiritual, de vida com Deus, vem por vir. Ou seja, lembra, vivendo por viver é a mesma coisa de vir por vir. Eu não posso vir aqui simplesmente por vir, eu tenho que vir aqui por um propósito. Tenho que fazer valer a pena cada vez que eu venho aqui. Porque senão eu vou vir por vir, eu vou viver por viver, e assim eu vou levando, empurrando com a barriga. Hoje eu não vou, tudo bem. E a igreja está aqui, e o pastor está lá, e a obra está indo, e o que eu faço? Quando dá eu vou, quando dá para ajudar eu ajudo. E o pastor não tem muita confiança em alguns. A maior dificuldade hoje de um líder é formar líder, porque muitos não têm propósito. Mas você é diferente. Você tem um propósito. E eu creio nisso, porque você não vive por viver. Você vive por uma razão. Você vive por um propósito. Você vai levar a sério a sua vida a partir de hoje. A partir de hoje, você ouvindo essa palavra, essa mensagem, você vai mudar a sua história de vida. Você vai correr atrás do seu propósito. Você vai buscar para a sua vida um novo estilo de vida por causa do propósito. Amém, queridos? Amém. Então eu coloquei aqui, queridos, uma vida com propósito. Propósito é uma ideia ou meta guardada na mente com o objetivo em direção. É igual a um esforço de alguém, ou seja, é igual a algo que você faz ou que você tem que fazer. É isso que é o propósito. E eu coloquei aqui, queridos, porque a gente precisa saber o que é isso. E quando você entende essas coisas, então você vai trabalhar para você alcançar algo sem lutar muito, sem gastar muita energia, porque você não vai ficar voando para um lado e para outro. Você vai andar em uma linha reta, porque você tem um foco e uma direção. E aí você vai alcançar o seu objetivo. Você não vai ficar para lá e para cá sem saber o que você quer. Porque você vai estar direcionado, porque você tem um rumo, tem uma direção, tem um propósito, e vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Você precisa, amados, entender o que significa essas coisas. Não podemos mais perder tempo nessa altura da vida. Em outras palavras, diz nessa altura do campeonato, né? Porque o campeonato já está quase no fim e a pressa é muito grande e não pode desperdiçar nada dentro desse tempo, senão ele vai perder o jogo. E a vida é um jogo. Você já viu falar o jogo da vida? A vida é um jogo, queridos. Mas a vida não é difícil, a vida é fácil. Sabe quem faz a vida difícil? Somos nós mesmos. Nós fazemos com que a nossa vida fique fácil ou difícil. Eu não tenho dificuldade nenhuma na minha vida, nunca tive, nunca reclamei, vivo bem, dou graças a Deus pela vida, nunca tive dificuldade, já passei por coisas que talvez nenhum de vocês ainda não passou, mas eu estou bem, eu vivo bem, porque eu entendo, eu trabalho aqui para nada ser pesado.
para tudo ser leve para mim. Não importa se você mora na favela ou mora no Lago Sul, não importa. O que importa é o que você é em você mesmo, saber quem você é. Não ando com uma cabeça baixa, não devo nada a ninguém. Sou eu que cuido de mim, sou eu que corro atrás e para vencer as minhas guerras. Então eu tenho que viver bem, queridos, e eu faço isso acontecer. Amém? Então, amados, o propósito é isso, é esforço, é fazer algo contínuo, para que você possa, no final de tudo, você encerrar a sua carreira bem. Mas se você não focar no propósito de vida, você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Você vai nadar e morrer na beira da praia. Tanto esforço, tanta força você fez e não serviu para nada. Foque em uma coisa, decida o que você quer e busque isso, porque isso é o propósito. Amém? E eu tenho certeza que o que você focar, o que você desejar para você, se for algo de bom, é de Deus para a sua vida. Você precisa entender isso. Deus pega junto com você. Deus, Ele vai ajudar você no seu propósito. Então, continuando aqui, para você entender melhor, e eu escrevi assim, ó, e além disso, é uma intenção definida e o objeto ou uma razão pela qual alguma coisa existe ou é feito, como a gente acabou de falar aqui, é uma determinação. Você tem que determinar. Você tem que ter uma intenção e determinar aquilo, e aquilo se torna um propósito de vida para você. E vai dar certo, porque você está focado, você tem um propósito, você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Hoje eu estava meditando e eu pensei, discuti, que isso faz sentido. Jesus, depois de um dia de labuta da vida dele como homem, e ele chega e entra no barco junto com os seus discípulos, e ele diz: passamos para o outro lado da margem do lago. E ele faz o que? Quando ele entra nesse barco, ele fala essas palavras para os seus discípulos, e ele entra no barco, e ele faz o que? Ele dorme, não é? Então, ele descansa. Não é pesado, queridos. Quem crê, quem sabe o que quer, quem sabe aonde vai chegar, quem tem um foco, quem tem um propósito, quem acredita em Deus, ele confia, ele descansa. Amém. E olha o que acontece durante esse trajeto. O mar se revolta, vem os ventos, vem as ondas, começa a balançar o barco, e vai para um lado e vai para o outro, e os discípulos começam a se apavorar, porque estavam fora do propósito, todos desorientados, e começaram a temer, e falaram o quê? Mestre, nós vamos morrer, nós vamos afundar, o vento está forte, o barco vai virar, a água está enchendo o barco, e nós vamos morrer. E Jesus estava preocupado com isso? Não. Por que ele não estava preocupado? Porque ele sabia onde ele ia chegar. Acontecesse o que acontecesse, ele ia chegar lá, queridos. E Jesus levanta e diz: calma, vento te aquieta, mar sossega, e tudo veio a bonância. E eles ficaram admirados: mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece.
Sabe por quê, queridos? Jesus era homem. Naquele momento ele estava como um homem ali. Só que Jesus ele estava focado. Jesus ele estava usando a fé de dentro, a fé do Pai, a fé espiritual. Esta fé que foi colocada dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus colocou uma medida de fé dentro de cada um de nós. Por isso que precisamos descobrir como viver e usar esta fé. Sim, amados, tem que ser dessa maneira. E ele descansou. E o que aconteceu? O barco chegou do outro lado da margem. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque a obra que ele ia fazer lá era uma obra muito grande, o propósito dele era muito grande. Ele ia salvar o gadareno. Então o mar se revoltou, o diabo ficou muita ira. Então ele fez de tudo para atrapalhar. Mas Jesus disse: vai acontecer, porque eu fui chamado para isso, eu fui enviado para isso, e isso tem que acontecer. Não importa o que aconteça, Satanás, você não é maior do que ele, e tem que acontecer. Então não pode se levantar o vento que for sobre a sua vida, querido. Se você estiver focado, se você estiver em Deus, nada vai impedir que isso aconteça. Sabe quem é que pode impedir que isso aconteça? É você mesmo, é você e ninguém mais. Essa palavra é para levantar você, é para você se esforçar para acontecer as coisas. Nada acontece se você não fizer nada. Já dizia uma missionária, Cléia Kuma, ela dizia: se você não fizer alguma coisa com a vida vai fazer alguma coisa com você. Então por que nós vemos tantas pessoas aí passando necessidade na rua, catando lixo? Porque não fizeram nada com a sua vida, e a vida está fazendo algo com eles. É uma realidade ou não é isso? Então, queridos, não viva por viver, mas tenha um propósito definido na sua vida. Trabalhe isso em você. Vamos lá. Ainda não disse nenhum versículo bíblico, mas vou usar a Bíblia para você daqui a pouco. Então, busca pelo propósito. Então, queridos, define o que é essa busca. Eu quero definir o que é essa busca. Busca é o ato de se esforçar por algo. Então a busca é o quê? É um ato de você se esforçar por algo na tua vida. Quantas vezes nós fizemos isso, mas a gente não dá muita importância para essas coisas. Tudo que você faz é um esforço. É um esforço para você conseguir. E se você não se esforçar, a bênção não vai chegar para você. Você tem que correr para que as coisas aconteçam. Eu sei que está escrito que as bênçãos correm atrás da gente, mas se fosse fácil, então todo mundo seria abençoado. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Não é assim? Temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É se esforçar. O arroz está lá, né? Em casa, mas para você comer tem que cozinhar. Se você não cozinhar, você não come, então você vai comer ele cru. Então eu tenho o arroz, mas eu preciso cozinhar. Se eu não me esforçar, eu fico com fome. Quem entende isso? Glória a Deus. Então, amados, é isso? Então é uma razão, você tem que ir ao propósito, a busca por isso é uma razão que você tem que ter. Uma razão. Uma razão. O que é uma razão? O que é uma razão? O que significa essa palavra razão? O propósito é por uma razão. Então eu busco por essa razão, por esse propósito. Eu preciso ver, mas primeiro eu preciso crer.
para me ver. E eu tenho que ter e ver essa razão acontecer na minha vida. Amém? Eu queria que você abrisse aí, para a gente não ficar só em palavras, que você abrisse em João 20, 21 e 22. Enquanto você acha, eu vou adiantando aqui. João 20, 21 e 22 diz assim, ele disse-lhe Jesus: outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E o versículo 22: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Então, quando Jesus disse recebam o Espírito Santo, ele estava dizendo para a igreja, para nós, que vocês, a partir desse momento, vocês poderiam dar continuidade nas suas vidas e nos seus propósitos de vida. Recebam o Espírito Santo, recebam o poder de irem e fazer e cumprir os seus propósitos. Então você veio para um propósito. E como eu realizo esse propósito? Com o poder de Deus em vocês, com o poder de Deus em nós. Recebam o Espírito Santo, recebam o poder de Deus para vocês darem continuidade no propósito. E agora eu estou falando de um propósito espiritual, de um propósito de vida com Deus. Mas isso serve não só para a vida espiritual, mas para um todo em nossas vidas. Amém, queridos? Dando continuidade, ele disse-lhe sobre eles, e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Agora, em Provérbio, se você quiser abrir, você abre, em Provérbio 16, verso 4. Provérbio 16, verso 4. Veja aí o que diz. Vai falar. Ah, está ali? Senhor. Olha. Glória a Deus. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus propósitos e desígnio. Propósito e desígnio. Você entendeu? Até o ímpio para o dia do mal. Olha aí, esse propósito está na Bíblia ou não? O Senhor fez isso. Até o ímpio Ele fez para um propósito. Está dizendo nem que é para o dia do mal. Então tudo tem um propósito. Não existe vida sem propósito, queridos. Tudo tem um propósito. E nós vamos mais além. Eu não vou estender muito. Provérbio, ainda em Provérbio 19, 21. Provérbios 19, 21. Está onde? Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá, né, varão? Permanecerá, exatamente. Então muitos são os propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que é isso, Cristo? Quantos propósitos ou quantas ideias chegou na sua vida, chegou na minha vida, não é? Mas às vezes nós não estamos na direção de Deus e esses propósitos não se cumprem em nossas vidas, porque está no nosso coração. Mas nem sempre o que está no nosso coração está de acordo com ele.
tem que estar de acordo com ele, para que isso venha se cumprir na nossa vida. Mais um versículo que eu marquei aqui, que eu acho muito importante, queridos, em Isaías, coloquei aí mesmo, Isaías 55, para você entender o significado da vida do homem aqui na terra e o propósito de cada um de nós aqui. Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11, você achou? Eu vou lendo aqui, enquanto você acha aí. Achou, né? Assim será, vamos lá? Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Vamos mais à frente. Vai falar o próximo versículo. O que está dizendo? Porque com alegria sairei e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Mas não era essa linguagem que eu estava vendo aqui. Na minha linguagem aqui está assim, olha. E assim é versículo quanto que eu falei? Versículo 11? 11, né? Na minha linguagem está assim, olha. Assim será também com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu designei. Era nessa linguagem que eu queria falar, porque não está nessa mesma linha, mas atingirá o propósito para que eu designei. Então, a palavra, ela vai fazer o efeito. E quando você lança a palavra, o propósito se cumpre na sua vida. Quando você se esforça, cumpre e lança essa palavra, vai acontecer na sua vida. E em Eclesiastes, capítulo 3, veja o que está escrito. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. O que está dizendo? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Aqui está dizendo assim na minha Bíblia. Quando ela achar ali, eu vou esperar ela achar. Para a gente ler junto isso aqui. Eclesiastes 3, verso 11. Achou não? Vou ler aqui. Vamos, depois você acha. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não entende, ele não consegue compreender por completo o que Deus fez. Como é que está ali? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Entendeu, queridos? Então, tudo tem um propósito aqui nesta vida. Mas é preciso você estar conectado para você descobrir este propósito. Deus criou cada um de nós com um propósito. Mas é necessário nós descobrirmos qual é o nosso propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós somos chamados para isso.
para algo bom. Deus quer fazer através de nós. E Ele não quer fazer por Ele apenas. Ele quer fazer por nós mesmos. Para que todos nós possamos acertar, possamos chegar ao final, gozando de todas as coisas boas que Deus criou para nós. E isso é o propósito. Viver em comunhão, em união, amando uns aos outros e cumprindo o nosso propósito. E o mais é lucro, é alegria para todos nós. É assim que funciona. Eu vou mais adiante aqui. Também pôs no coração do homem o anseio, é isso que eu estou falando. Então nós temos uma ansiedade dentro de nós, mas precisamos entender que essa ansiedade não é ruim, é boa. Mas é preciso entender como viver essa ansiedade dentro de nós. A ansiedade de maneira que possamos usá-la ao nosso bem e ao nosso favor. Somos seres humanos e todos nós temos ansiedade. Mas a ansiedade, quando ela não é entendida, ela é extrapolada, vamos dizer assim, talvez seja essa palavra. Então, em vez dessa ansiedade ser boa, ela é ruim para nós. Porque não sabíamos lidar com essa ansiedade. Mas quem botou essa ansiedade no coração do homem? Um anseio por quê? Pela eternidade. Então estamos aqui por um propósito de vida, mas o propósito maior é a eternidade. Agora você já imaginou, queridos, passar para a eternidade vazio, sem cumprir o propósito? Temos um anseio de uma eternidade. Você está aqui por isso, porque você anseia, não só nesta vida. Você não está aqui simplesmente para ter algo aqui. É claro que você vai ter, é claro que é bom, é claro que você pensa assim, que você imagina desse jeito, e não está errado isso. Mas tem algo muito maior do que isto, que é a nossa eternidade. Então nós ansiamos por isso. Podemos levar essa ansiedade por esta eternidade? É assim que está escrito. Ansiamos, não é? Por esta vida futura. Ao partirmos daqui para o outro lado da vida. E deixa eu te falar, o outro lado da vida não é o além. Não. O além está aqui. Sim, o além está aqui no nosso meio. A eternidade é quando você parte e deixa o corpo. Então isso é a eternidade. O além é aqui, não é a eternidade. E nós ansiamos por isso, por esta eternidade, mas não podemos partir daqui para uma eternidade vazia. Dando continuidade, anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não entende, ele não consegue compreender por completo o que Deus fez. Nunca vamos entender o que Deus fez por nós. Nunca vamos compreender se não procurarmos entender o que Deus fez por nós, com este propósito em nós. É por isso, queridos, que precisamos buscar a conhecer a Deus a cada dia mais, para podermos entender Deus, pelo menos tanto assim. Quem entende Deus? Ninguém entende Deus. Deus não é para se entender.
Deus é para se viver. Porque Deus, Ele não trabalha com o lógico. Ele não trabalha com a lógica. Deus trabalha com o ilógico. Com algo que não pode ser aos nossos olhos natural. Porque Deus é ilógico. Não queira procurar entender Deus ou explicar Deus. Nós não conseguimos fazer isso. A teologia tenta ensinar sobre Deus, mas ela não consegue ensinar sobre Deus. Queridos, quando nós chegamos ao ponto de ver uma pessoa morrendo de câncer, desenganada pelos médicos, e os médicos dizem: olha, aqui já era, aqui só Deus. E a gente olha de maneira natural, a gente diz: realmente já era para essa pessoa, e de repente Deus cura essa pessoa desse câncer. Isso tem lógica? Não, isso é ilógico, porque a medicina sabe, a ciência sabe que já era, que ali é o fim, mas Deus vem e a coisa acontece. Então é algo ilógico, e Deus trabalha nessa parte. Deus é inexplicável, ninguém explica Deus. Já dizia uma música, né? Ninguém explica Deus e nem tente explicar. É loucura o homem tentar explicar Deus. Assim como ele disse que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Só Ele sabe. Amém, queridos? Em Romanos, para a gente encerrar, Romanos 8, 23, está escrito, esperar a menina colocar ali, Romanos 8, 23, para a gente encerrar essa palavra, queridos. Está assim, querido, falando. Sabemos, na minha Bíblia está assim, né? Romanos 8, 23. É 8, tá? Está assim, olha, escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui está também? Não, né? Ali não está não, né? Sim, 28. Romanos 8, 28 desse. É outro versículo, né? Eu falei 23. Perdoe. É 8, 28. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está certo agora? Você entendeu, queridos? Então você foi chamado para um propósito. E esse propósito, queridos, precisa se cumprir na sua vida. Pastor, mas como que esse propósito se cumpre na minha vida? Talvez eu não sei, eu não saiba explicar para você, mas talvez você saiba melhor do que eu. Em Deus, buscando, se esforçando, pedindo direção, conversando com Ele, e Ele vai lhe colocando no propósito. Tenha certeza que Ele lhe chamou para um propósito, e esse propósito é para você que ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Amém. Então, quando acontecer algo ruim na sua vida, você não vai dizer que foi ruim, você vai dizer que foi bom, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transforma algo ruim em algo bom.
pode acontecer para nós, mas Deus sabe disso. Deus vê isso. Não pense que Deus não está vendo o que está acontecendo com você. Ele sabe. E algo pode acontecer para que a glória de Deus se manifeste. E nós nem sabemos. Teve uma passagem de um homem cego que encontrou com Jesus. E uns daqueles falaram: Senhor, quem pecou? Foi a mãe? Foi o pai? Para ele nascer cego assim? Jesus disse: não, nem a mãe pecou, nem o pai pecou. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Como assim? Em um milagre que ia acontecer, Jesus foi lá e curou aquele cego. Então ali se manifestou a glória de Deus. É a mesma coisa que nós acabamos de ler aqui, que Deus criou todas as coisas para um propósito, até os ímpios para o dia final. Isso é um propósito de Deus, para que se cumpra aquilo que Ele determinou na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Você recebeu esta palavra? Glória a Deus. Você vai correr e se esforçar para cumprir o seu propósito aqui na terra? Amém. Isso mesmo. Não brinque. Não brinque de ser crente. Não venha por vinho, não viva por viver, mas viva por um propósito de vida. Viva uma vida que faça valer a pena para você. O tempo passa muito rápido, mas muito rápido. Um dia desse eu estava com 18 anos no Rio de Janeiro, dando pulo de todo tamanho. Você entendeu? Um dia desse, queridos. Esse já passou mais de 40 anos. Eu estava com 18 anos. Hoje eu estou com 61 anos já. Mas eu falo para você, querido, sempre vivi a minha vida pensando em um propósito de vida. Errei. Mas aquilo que foi erro na minha vida foi acerto. Eu não errei, eu acertei. Porque o que eu errei me serviu de ensinamento para que eu pudesse acertar. Nada é errado na nossa vida. Tudo está certo, queridos. Tudo que você fizer está certo. Não tem nada errado. Você só precisa buscar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Porque o errado vai dar certo quando você estiver em Deus. Errar é normal. Todos nós erramos. Não podemos permanecer no erro, mas transformar aquilo que achamos que foi erro em acerto. Opa, peraí, daquela vez eu fiz desse jeito, agora não deu certo, agora eu vou fazer desse jeito. Lembre sempre do erro como algo positivo e não como algo negativo, aprendendo com o erro. Entendeu isso? Aí sim vai dar certo. Aí vai se cumprir na sua vida. Você não pode errar 2 vezes no mesmo lugar, porque aí você não está sendo inteligente. Se você errou ali, você não vai errar de novo, pelo menos daquela mesma forma, daquela mesma maneira. Saia dali, transforme aquilo que deu errado em coisa certa, e vai dar certo. Só depende de nós. Só depende de você. Ah, pastor, mas não depende de Deus. Não, não depende de Deus. Não vou mentir para você, queridos. Se dependesse de Deus, ninguém tinha problema na vida, porque Deus ia resolver o problema de todo mundo. Você entende isso? Deus é para todos, mas você é quem entende fazer o que você deve fazer. Deus faz o que Ele deve fazer, mas você tem que fazer o que você deve fazer. Entendeu isso?
semente e você colhe. Então você planta e Deus faz o quê? Nascer e dar o crescimento. Mas se você não plantar, que é a sua parte, você vai colher alguma coisa? Não. Então é a mesma coisa, a gente está ensinando aqui sobre dízimo, sobre oferta, sobre dízimo, sobre oferta, mas as cabecinhas pequenininhas não entende. Então continua, sabe, sem ter. Porque não quer fazer a sua parte. Acha que Deus vai mandar do céu. Ele já mandou. Ele já mandou para nós. Ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. E vai dar tudo certo. Quando você entender que é assim. Jesus disse: eu não vou deixar vocês só. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou, mas eu vou enviar um ajudador, e esse vai te ajudar. Ele não vai fazer, ele vai te ajudar. Então você faz a sua parte e ele faz a dele, e vai dar tudo certo. Amém, queridos? Amém. Então fique de pé. Amém, queridos?